Olá, galerinha, como estão? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando e suas famílias também. Aqui é o professor Leôncio falando em nome da equipe da matemática para explicar a semana 13, onde que nós vamos aprender agora a lei de formação de uma matriz. Antes de estudar a semana 13, vamos responder a semana 12, né? Que dizia para vocês. Primeira pergunta, o que é uma matriz? Então, eu quero mesmo uma matriz, uma tabela composta por linhas e colunas. Quem foram os primeiros matemáticos a trabalhar com matrizes? Foram esses carinhas aqui, ó. O Cayley, o Cauchy, que nós vamos aprender um teorema sobre esse cara, e esse Hamilton, né? Não é o Lewis Hamilton, mas ainda tem o Hoban no meio, né? Roswell. A matemática, quais outras áreas utilizam matrizes? Eu coloquei essas daqui, mas eu falei bem mais áreas que um estatístico poderia trabalhar. Então, eu coloquei física, engenharia, administração e economia, por exemplo. E aqui na quarta pergunta, ele perguntava qual era a ordem de cada matriz. Então, observe que essa primeira matriz ela tem ó, uma linha, duas linhas, dois por uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, ela vai ser 2 por 3. Né? Primeiro, tu olha sempre a quantidade de linhas. Se nós pensarmos nessa segunda matriz, ó, uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, né? Por quantas colunas? Apenas uma coluna. E a terceira situação, se tu analisar aqui, ó, uma linha, duas linhas, três linhas, né? Ó, três linhas. Quantas colunas? Ó, uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas, cinco colunas. Então a última ficou 3 por 5. A segunda ficou 4 por 1. E a primeira 2 por 3. Tranquilo? Quinta pergunta, então ele dava essa matriz para vocês e perguntava o valor correspondente ao elemento A33. Ó. Esse primeiro 3, ele indica qual linha o elemento pertencia, então ele tem que estar na terceira linha. Ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então o elemento que eu quero encontrar ele está nessa linha, a linha 3. O segundo valor é relativo a qual coluna ele se encontra. Ele é qual elemento da linha, então ele seria o terceiro elemento da linha. Então eu estou na terceira linha e eu quero chegar no terceiro elemento. Ó, primeiro, segundo, terceiro. Então o A33 é igual a menos 5. Depois ele quer saber quem é o A24. 20, segunda linha, só que agora ele é o quarto elemento da linha. Então, a segunda linha, primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento. Então, o A24 tem que valer menos 32. Na última situação, ele queria que você fizesse essa soma, né? Somar esse valor com esse valor. Então, a 23, segunda linha, e é o terceiro elemento, ó, segunda linha, 1, 2, 3. Então, o 23, o A23 vale 6. Depois, ó, terceira linha, segunda coluna, ó, terceira linha, e é o segundo elemento, ó, 1, 2, segundo elemento. Então, a continha que nós tínhamos que fazer era, tenho 6 para somar com menos 90. Como eu tenho dois sinais seguidos, regra de sinal. Dois sinais diferentes fica o sinal de menos. Então, a continha de fato era, tenho 6 para tirar 90 fora. Então, eu ficarei ainda devendo 84. Na sexta e última pergunta da semana, ele dava essa tabela que indicava as notas do estudante Léo. E a primeira pergunta era, transforme minha tabela numa matriz matemática. Se é só uma matriz matemática, apenas os números. Ó. Então, aqui os números. Ó. As notas da primeira coluna, as notas da segunda coluna, né, que é o segundo bimestre, terceiro bimestre e o quarto bimestre. Qual é a ordem dessa matriz? Quantas linhas ela tem? Ó? Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Sempre primeiro olhando as linhas. Quatro linhas. Quantas colunas ela tem? Ó? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna,
quarta coluna, então ela é 4 por 4. Depois, qual a posição do elemento ó, que está ó, na primeira linha e é o quarto valor? Ó. Primeira linha, primeiro, segundo, terceiro, quarto valor. Então só pode ser o 5,5. Depois ele quer que vocês somem ó, todos os valores da ó, está na primeira linha, da primeira linha, primeira linha, primeira linha. Então todos os valores da primeira linha, ó, primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto valor e tudo dá primeira linha. Então ele quer que vocês somem os números. 5,9, 6,2, está aqui a primeira linha, 5,9, 6,2, 4,5 com 5,5. Eu já fiz a soma e deu 22,1. E essa era a atividade da semana 12. Agora a relativa da semana 13. Então, em cima dessa matriz genérica, ó, que eu não sei quanto que vale esses valores, nós vamos fazer aparecer algumas matrizes, tá? Então, aqui assim, ó, inicialmente, nós vamos considerar uma matriz genérica de ordem 3 por 3, ó, uma linha, duas linhas, três linhas, por 3 colunas, tá? De ordem 3. E agora eu quero calcular, ó, por exemplo, quanto que vale esse A11 ou quanto que vale esse A33. Lembrando que o primeiro valor é relativo à linha que ele encontra e o segundo valor relativo à sua coluna, I e J. Nós poderíamos fazer essa associação com o plano cartesiano que vocês já estudaram, ó, sentido da linha, só que aqui tu chamava de x, e sentido da coluna, que tu chamava agora aqui de y. Então imaginem vocês que eu quero obter os elementos daquela matriz genérica utilizando essa relação aqui, ó, essa lei de formação. I mais J igual a IJ, que é o valor do elemento. Então aqui inicialmente eu vou calcular o elemento, para vocês entenderem, o A23, né? O I, primeiro valor, o J, segundo valor, ó, conforme eu deixei aqui indicado. Ó. O I é o primeiro valor, que é o valor relativo à linha que ele se encontra, e o J, que é o segundo valor, é o valor relativo à sua coluna. Então eu peguei o A23, ó. No lugar do I eu vou botar o 2, no lugar do J eu vou botar o 13 e vou fazer a conta. Então, ó, o I está aqui, mais o J que está aqui, 2 mais 3, resposta 5. Então agora, o que vocês têm que lembrar? O I sempre será relativo à linha que ele se encontra. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. O J, o que ele é relativo? À coluna que ele se encontra. Ele é o primeiro elemento da linha, o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto e assim por diante. Então, olha só, se eu for querer substituir esse A23 que eu descobri que vale 5 lá na matriz, ó, tu vai colocar no lugar que ele estava, ó. Segunda linha, terceira coluna, ó. Segunda linha e na terceira coluna. Isso aqui é o valor que ele vale. Agora eu quero que vocês calculem, ou eu vou ensinar para vocês mais um pouquinho, como calcular o A13 e o A33. Então, ó, no lugar do I, tu vai botar primeiramente o número 1, né? Por causa que o I vale 1, ó, né? O primeiro valor é sempre o I. E o segundo valor é o J. Nesse caso, o J vale 3. Eu joguei na fórmula, ó, 1 mais 3, que é o valor do I mais J, eu fiquei com 4. Se eu for colocar, então, agora no valor desse genérico, ó, posso escrever o número que ele vale, é substituir lá na matriz. Então, aqui no lugar do A13, agora vale, sei que vale 4. O A33, então, ó, primeiro valor é o I, segundo valor é o J. 3 mais 3, resposta 6. Joguei lá na matriz também no seu respectivo lugar. Beleza? Como tarefa de vocês, continuando usando essa fórmula I mais J, eu quero que vocês me digam quanto vale o A11, o A21, o A31, o A12, o A22 e o A32. E depois coloquem aqui nos lugares genéricos os valores que vocês chegarem. Então, ó, I mais J. Então, no caso aqui, ó, 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1 e assim por diante. Depois coloque os valores. Por essa semana era isso, aquele super beijão no coração. Estou morrendo de saudade e até os próximos. Tchau, tchau, pessoal.